Nesse vídeo eu resolvi trazer para você um guia completo de tudo que você precisa saber sobre a contratação de desenvolvedores aqui do Brasil para trabalhar em empresas internacionais. O principal objetivo desse vídeo é ajudar tanto desenvolvedores que almejam, que têm esse sonho de trabalhar um dia para uma empresa internacional e ganhar em dólar ou euro, mas também ajudar você que já recebeu uma oferta internacional, que talvez já tenha recebido aquele e-mail dizendo que você foi aprovado em um processo seletivo e agora você tem várias dúvidas do que fazer, de quais são os próximos passos, se você precisa abrir conta, abrir empresa, o que você precisa saber e o que é que se precede dessa situação. Então, vamos lá! Então, finalmente chegou o momento onde você recebeu aquela oferta final para trabalhar em uma empresa internacional. Aquele e-mail ou aquela ligação dizendo que a empresa gostou, que você foi aprovado no processo seletivo e que a empresa gostaria de seguir com a sua contratação. Mas e agora? O que você precisa saber? Você precisa abrir conta? Não precisa? Como que vai ser a contratação? Como que vai ser os primeiros dias nessa nova empresa internacional? É tudo isso que eu gostaria de discutir com você hoje. E o primeiro item da lista que a gente precisa dar um check é você alinhar muito bem a sua data de início e quando você vai realmente poder começar a trabalhar nessa empresa internacional. Então você precisa encontrar algumas respostas importantes para alinhar com a nova empresa, quando é que você vai poder começar. Primeiro desses alinhamentos é entender quanto tempo mais você vai poder ficar na empresa em que você está. Se você for CLT, você tem que cumprir o aviso prévio, mesmo quem está trabalhando PJ também vai ter que ler o contrato e ver quantos dias de aviso prévio você vai precisar. É claro que tudo pode ser bem conversado, muitas empresas são bem tranquilas em relação a isso, então é importante você conversar, ler o contrato, ver o que você é obrigado a cumprir e o que talvez você possa ajustar depois. Uma coisa importante de você também verificar é lembrar se você tem férias agendadas, porque se você já tem alguma viagem marcada, se você já tem algum compromisso que você vai precisar assumir por alguns dias, é importante que a empresa nova já saiba disso, porque senão pode acabar pegando mal se você fala isso depois da contratação. Então já vê se você tem férias agendadas, já vê se você tem alguma viagem programada e ou avisa a empresa que você tem essa viagem programada e que você vai precisar tirar esses dias depois de começar, ou talvez programe a sua data de início para depois que passar esse evento. Agora que você já alinhou com a empresa qual é a sua data de início e quando você vai começar, a gente parte para os próximos passos, que são passos extremamente importantes quando a gente fala de contratação, e o próprio nome já até diz tudo, que é sobre a leitura do contrato. Você vai receber um contrato após você confirmar a sua data de início, e esse contrato é de extrema valia que você leia com atenção, principalmente alguns pontos chaves que eu gosto de recomendar sempre. E esses pontos chaves são, o primeiro deles, o tempo do contrato. Apesar da maioria das empresas internacionais contratarem sem tempo definido, o famoso long term, existem empresas que têm um contrato, têm um tempo definido no contrato. Então aquele contrato é um contrato com validade, ele tem um prazo. Então muitas vezes vai ser de 6 meses, muitas vezes de 1 ano, mas é importante você se atentar a se esse contrato ele é long term ou se ele é um contrato por prazo, é um contrato com tempo definido, mesmo que com renovação automática, é importante que você se atente nesse pequeno detalhe. O próximo ponto que eu gostaria de reforçar na leitura do contrato é sobre a carga horária de trabalho. Apesar da maioria das empresas fazerem uma carga horária de 8 horas por dia, né, então 40 horas por semana, é importante você se atentar se é realmente isso que está escrito no contrato e principalmente se o seu pagamento está atrelado à quantidade de horas que você trabalha, ou seja, é um pagamento por hora, porque dessa forma você vai precisar controlar bem a quantidade de horas que você trabalha e você vai precisar medir através de uma ferramenta para conseguir enviar um relatório. Então, apesar de não ser o critério da maioria das empresas, é importante você se atentar a esse fato dentro do seu contrato. Chegamos finalmente ao ponto mais importante na leitura de um contrato, pelo menos na minha visão e na visão dos nossos bolsos, que é sobre pagamento, é sobre a hora onde a gente vai finalmente receber aqueles dólares ou euros na nossa conta. E aqui a gente também tem alguns pontos importantes a se atentar. Primeiro desses pontos é sobre o valor. Verifique se o valor que está no contrato é realmente o valor da oferta que você recebeu. Não costuma acontecer esse tipo de erro, mas você pode dar esse azar e realmente vir um valor errado, vir um valor diferente e você precisa conferir isso com o RH, com a parte de recrutamento da empresa para ajustar certinho isso para você. Segundo item extremamente importante relacionado a pagamento é a data de pagamento. Verifique muito bem qual a data que você vai receber os pagamentos todos os meses. Se você vai receber em um dia fixo ou talvez em um range de datas, por exemplo, entre o dia 1 e o dia 5 de todos os meses e também
veja quais são os requisitos, os critérios que você vai precisar seguir para receber o pagamento. Muitas vezes você vai precisar primeiramente enviar um invoice, que é um documento extremamente fácil e simples de você criar, mas você muitas vezes precisa criar esse invoice, enviar para a empresa, para depois receber o seu pagamento. Então veja muito bem qual é a data e também quais os requisitos que você precisa para receber o seu salário todos os meses. E o último ponto que eu sempre gosto de ver em relação aos contratos é sobre o aviso prévio, ou o notice period, que é quanto tempo você vai precisar ficar na empresa após se demitir ou após buscar uma nova oportunidade. Eu gosto de ter esse número em mente para que nas próximas oportunidades, nas próximas entrevistas, eu saiba quanto tempo de aviso, quanto tempo eu vou precisar ter antes da minha saída de fato. Agora a gente vai para um assunto que eu recebo muitas dúvidas relacionadas a isso, que é sobre abertura de empresa. Levi, qual tipo de empresa eu preciso abrir? Levi, quanto vou pagar de imposto? E etc. Então, a ideia desse tema, desse assunto, é a gente desmistificar tudo que você tenha de dúvidas relacionadas a isso. Então, a primeiríssima coisa que eu queria falar para você é calma e não sai abrindo empresa, não sai abrindo CNPJ antes de você ter tudo detalhado em relação à empresa. Primeiro, porque abrir um CNPJ é rápido. Claro, depende um pouco da localidade, de qual cidade do Brasil você é, mas, no geral, é um processo que não vai demorar mais do que poucos dias. E a segunda coisa é que nem toda empresa contrata PJ. A gente tem algumas empresas que contratam CLT. Já eu explico como, mas o mais importante é você não sair abrindo empresa de maneira desnecessária para que depois você tenha que fechar essa empresa porque a empresa que você vai trabalhar não contrata PJ, ou para que você não fique pagando imposto ou fique pagando contabilidade à toa, beleza? Então, a primeira coisa que é importante a gente se atentar é que sim, existem empresas que contratam CLT. É uma minoria, tá? Mas existem. Geralmente, essas empresas costumam recorrer a dois cenários. O primeiro cenário é essa empresa abrir uma filial aqui no Brasil, só para fazer as contratações, geralmente não tem escritório, não tem nenhuma operação rodando, mas pelo menos para conseguir fazer a contratação CLT, ela precisa abrir essa filial aqui no Brasil. É uma alternativa um pouco mais antiga que muitas empresas não estão usando mais, porque principalmente desde a pandemia surgiram algumas novas alternativas, como a Deal, por exemplo, que cuida dessas contratações em vários países do mundo. Então as empresas que querem contratar aqui no Brasil não precisam mais abrir um escritório aqui, elas podem contratar a Deal contrata você CLT, então você tem uma relação CLT com a Deal e a Deal tem uma relação de PJ, né, de B2B, com essa empresa contratante. Mas na prática não muda nada, é só para o alinhamento do contrato. No dia a dia você não vai ter qualquer contato com a Deal, a menos que seja algum contato mais contábil para pedir olerite ou alguma coisa nesse sentido. Agora a gente parte para a forma que a maioria das empresas costuma atuar, que é através da contratação PJ, ou seja, você abre uma empresa aqui no Brasil, essa empresa de fora contrata a sua empresa e tudo acontece de maneira B2B, ou seja, de empresa para empresa, e você, no caso, vai poder receber o seu salário passando pela sua empresa para a sua conta na pessoa física. De maneira simples, o que você vai precisar fazer? Primeira coisa é abrir uma empresa, um CNPJ. Existem muitas contabilidades que fazem isso dentro de um dia para você ou poucos dias. Depende um pouco da localidade, porque dependendo da cidade a burocracia é um pouco maior, mas o que eu recomendo, principalmente quando a gente está falando de contratação para o mercado internacional, onde o salário ele é realmente um salário interessante, é que você pague uma contabilidade realmente especializada nisso, porque tanto vai te ajudar nessa parte mais burocrática para que você não precise ficar perdendo tempo com contabilidade, com coisas que não dizem respeito à sua principal área de atuação, mas também para que você pague a menor quantidade de imposto possível. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um contato, que é a empresa que eu confio para fazer esse tipo de serviço, e lá eles vão te dar todo o auxílio e vão prestar todos os serviços que você precisa em relação ao trabalho internacional. Mas no geral você vai precisar abrir uma empresa, abrir uma conta PJ aqui no Brasil, que pode ser em qualquer banco, até um banco digital, e também abrir uma conta nos Estados Unidos. Aqui você vai precisar abrir essa conta ou nos Estados Unidos ou no país no qual você vai trabalhar, para você receber esse dinheiro lá e transferir esse dinheiro para cá.
Se a sua contratação for CLT, você não precisa se preocupar com isso, mas se a sua contratação for PJ, você precisa abrir essas duas contas. Uma conta PJ aqui no Brasil e uma conta que faça esse câmbio, esse intermédio. Aqui eu posso recomendar algumas plataformas para você conhecer, como por exemplo a HiGlobe, a Husky ou a Remessa Online. Todas elas têm formas de trabalho muito parecidas, mas com algumas variações nas taxas. Então eu recomendo que você leia bem a parte de precificação dessas ferramentas e veja o que faz mais sentido para você. O próximo assunto que eu também recebo muitas dúvidas relacionadas é sobre imposto. Levi, quanto de imposto eu vou ter que pagar para o governo, quanto do meu salário vai ter que ser retido. E aqui eu tenho uma ótima notícia para você. A boa notícia é que você paga menos imposto como PJ trabalhando para fora do que trabalhando aqui para o Brasil. Exatamente. Você que trabalha como PJ aqui no Brasil, você vai pagar no mínimo dos mínimos 6% de imposto. Isso se você colocar a sua empresa no fator R e fizer uma série de otimizações. Enquanto no mercado internacional você vai pagar no mínimo a partir de 3% de imposto, ou seja, metade do imposto que você paga aqui no Brasil. Isso porque trabalhando para o mercado internacional e exportando a sua mão de obra, você ganha uma série de incentivos e benefícios fiscais, ou seja, uma série de impostos que você precisaria pagar aqui no Brasil, você não precisa pagar por estar emitindo notas para o exterior. Então, o imposto começa na faixa dos 3%, é claro, quanto maior for o seu salário e quanto mais for subindo a sua alíquota ao longo dos meses, vai subir um pouquinho, mas o seu imposto inicial vai ficar na casa dos 3% de imposto. Talvez você esteja se perguntando nesse momento, Levi, quanto tempo demora para fazer essa quantidade de coisas? Tem que abrir empresa, tem que abrir conta, emitir documento, como que funciona tudo isso, quanto tempo demora? A verdade é que o tempo de demora vai depender um pouco de alguns fatores. Primeiramente, a sua celeridade em conseguir boas empresas que consigam abrir a sua empresa rápido, a sua conta rápido. Então, isso é uma parte do fator. A outra parte do fator também é sobre a documentação. Algumas empresas pedem uma documentação um pouco mais demorada de conseguir. Por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, alguns anos atrás, eu não tinha passaporte. E essa empresa precisava obrigatoriamente que eu tivesse um passaporte para conseguir trabalhar, para conseguir passar em uma das etapas fiscais. Então eu precisei ir atrás, emitir o meu passaporte. Isso demorou alguns bons dias, porque eu tive que agendar, depois tive que ir um outro dia, semanas depois, para ir buscar o passaporte. Então demorou aí mais ou menos 2 meses e pouquinho. Tem também uma outra etapa que costuma demorar também, que é o envio do equipamento, se a empresa vai enviar para você o equipamento ou não, se você vai trabalhar com o seu próprio equipamento. Tudo isso são coisas que demoram, fazem demorar mais o seu tempo de início. Mas no geral, se a empresa está com uma certa urgência, você consegue começar a trabalhar de fato em poucos dias, enquanto se a empresa é mais burocrática, se a empresa vai te enviar equipamento, se a empresa precisa que você tenha um documento que você vai ter um trabalhinho de ir atrás, você pode demorar aí 1 a 2 meses de espera para conseguir finalmente começar de fato a trabalhar. E depois de tanta espera, depois de abrir a sua conta, receber o seu equipamento e começar a trabalhar, como que vai ser os primeiros dias de trabalho? Como que vai ser o seu onboard? E uma das coisas que eu já notei trabalhando para as empresas aqui no Brasil e trabalhando para as empresas internacionais é que o onboarding ele costuma ser um processo um pouco mais trabalhado nas empresas internacionais. Ou seja, não é um processo onde você vai ser jogado de qualquer maneira em algum time e vai passar 2 semanas e já vai precisar entregar na mesma velocidade dos outros times. Não é isso que acontece. Geralmente você tem um onboard muito trabalhado, com vários itens que você vai tendo que completar ao longo do tempo, como por exemplo, falar com tal pessoa, falar com tal equipe, pegar tais acessos, tudo isso de uma maneira mais estruturada. Então o onboarding nas empresas internacionais costuma levar de algumas boas semanas até onboarding de meses. Eu tenho alguns amigos que trabalharam para o Face, para a Meta, lá em Londres, que disseram para mim que o onboarding da Meta é 6 meses, ou seja, 6 meses de onboarding, de treinamento, até você de fato estar apto no nível que eles esperam de alguém pós-onboarding. Então chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo tenha servido de realmente valor para você. Se você ficou com qualquer dúvida relacionada ao processo de contratação do mercado internacional das empresas gringas, deixa aqui nos comentários, vou responder vocês assim que eu tiver um tempo hábil para isso. E no mais eu vejo vocês no nosso próximo conteúdo. Aquele abraço!